Quando a gente começa a desenvolver um sistema no banco de dados relacional, a gente tem que seguir alguns conceitos importantes que a gente chama de formas normais. E o problema desses conceitos é que existe muita teoria matemática por trás e a gente acaba não implementando da forma correta. Eu vou, nos próximos 5 ou 6 minutos, tentar explicar esses conceitos da forma mais simples que eu conseguir. Existem cerca de 5 formas normais, mas em 99,999% das vezes você vai querer estar até a terceira forma normal. Mais pra frente no vídeo eu explico as outras formas normais, além da terceira, mas como eu disse, as 3 primeiras são as mais importantes. Então, a primeira forma normal você tem que atingir inicialmente. Para estar no modelo relacional, minimamente você tem que ter a primeira forma normal, e para estar na segunda forma você tem que passar pela primeira, e para estar na terceira tem que passar pela segunda. Sistemas mais batch, mais IO-bound, mais analítico, normalmente você quer estar na segunda forma normal. E sistemas mais transacionais, que são a maioria dos sistemas, você quer estar na terceira forma normal, que é mais eficiente para esse tipo de sistema quando ele lida com transações, assim por diante, né? Então, a primeira forma normal, a regra diz que todas as colunas devem ter valores únicos. Isso significa que os atributos, as colunas, elas não podem ter valores decomponíveis, ou seja, valores múltiplos ou multivalorado. Todas as colunas têm que ter somente um valor, ok? Então, nesse exemplo, a gente observa uma tabela de funcionários, onde eu tenho código, ID, nome, data de nascimento, código do departamento e também uma coluna chamada telefones. E a gente observa que essa coluna telefones, na verdade, ela é multivalorada. Eu separei por vírgula os telefones, né? Nunca faça isso. No modelo relacional, isso não existe. Está errado. No modelo de documentos, no modelo XML ou JSON, no modelo objeto relacional, isso pode ser feito, mas no modelo relacional isso não existe, ok? Então, para o modelo de dados ser considerado relacional, minimamente tem que estar na primeira forma, e a gente tem que resolver isso para estar na primeira forma, porque isso faz com que o atributo seja, ele pode ser decomposto em 2, né? Então a gente precisa resolver isso. Todo atributo tem que ser atômico, né? Tem que ter sempre um valor em cada atributo, em cada coluna. E telefone, nesse caso, tem 2. Para a gente resolver isso, a gente precisa fazer um processo que a gente chama de normalização, que é resolver, no caso da primeira forma normal, é fazer com que todos os atributos sejam atômicos. E para isso, para a gente atingir a primeira forma normal, a 1NF, a gente precisa tirar essa coluna de telefones da tabela de funcionário e passar ela para uma outra tabela, eu vou chamar aqui de telefone funcionário, onde eu tenho todos os telefones dos funcionários, né? Então, por exemplo, o funcionário número 100, o código 100, Carlos, ele tem 2 telefones, telefone 1, telefone 2, na tabela telefone funcionário, a chave primária vai ter 2 colunas. Vai ter a coluna telefone ID, a funcionário ID e a sequência, né? O conjunto das 2 colunas forma a chave, e dessa forma eu consigo ter vários telefones, não somente 2, eu posso ter vários, bem mais que 2, para cada funcionário, né? Então, desse jeito fica muito mais fácil de alterar a aplicação e fica correto, né, de acordo com a teoria das formas normais. Um outro problema que pode acontecer é quando a gente cria atributos multivalorados de uma outra forma. Quando a gente coloca colunas, por exemplo, telefone 1, telefone 2, telefone 3, na verdade são múltiplos valores que representam a mesma coisa que a telefone. E para a gente resolver isso também, a gente precisa normalizar, da mesma forma que a gente fez da outra vez. A gente pode criar uma outra tabela, vou chamar aqui de telefone funcionário, da mesma forma que a gente fez outra vez, com a chave primária que tem as 2 colunas. Então, o importante na primeira forma normal é que a gente sempre tem que ter colunas, atributos que tenham somente um valor. Tanto do ponto de vista físico, ali, o valor que fica na coluna, como do ponto de vista semântico também. Eu não posso ter endereço 1, endereço 2, endereço 3, o telefone 1, telefone 2, telefone 3, assim por diante. Eu sempre tenho que ter um valor, para cada coluna na tabela, e dessa forma a gente atinge a primeira forma normal, que é o mínimo aí de qualquer modelo num banco de dados relacional.